Quer dizer, então, que a gente vai falar de novo sobre partes técnicas do cinema, é isso? Partes técnicas, cara, a favorita do que a gente conversa, das nossas conversas. Cara, legal. Pô, eu gosto pra caramba. Inclusive, eu sempre tenho um livro à mão, cara. Eu leio bastante. Você é um estudioso do cinema. O miserável é um gênio! Você assistir um filme se ligando na linguagem, nos sinais, de como o filme é feito, cara, dá outra pegada pra você assistir um filme, cara. É muito legal. Muito bom, muito bom. Vocês curtem também? E aí, como é que tá? Tá vendo a parte técnica? Vocês querem entender mais como funciona? Então, fica ligado aqui que a gente vai falar. O que a gente vai falar hoje? Direção cinematográfica. O que é o diretor? O que é o diretor? Vocês ouvem lá, o cara foi indicado ao Oscar de diretor, que vocês viram no último programa lá que a gente teve, né? Sentado na cadeira falando, corta! É isso! Ele fica com fone de ouvido, cadeirinha, ação, corta! Corta! Igual a gente faz aqui, né? Inclusive, antes de começar a gravar, a gente meteu uma ação, tal, não sei o quê. Cara, é o seguinte, o diretor, na verdade, ele é o grande cérebro do filme. Ele é o cara que organiza todas as ideias para que aquilo que foi escrito no papel ou no roteiro e aquilo que o produtor está desenvolvendo em termos de captação de recursos, etc., vire no final um filme. Então, assim, ele que tem que orquestrar todas essas etapas. Então, por exemplo, nesse livro aqui, que é um dos livros mais recomendados, inclusive, em escolas de cinema e tal, chama Cinema e a Produção. Ele faz alguma definição. Que é o livro? É do Chris Rodrigues. Não é um livro caro e é um livro bem legal. Ele é curtinho, cara. Mas ele fala bem sobre todas as etapas de uma produção de um filme. Então, para quem gosta de ir mais a fundo da parte técnica, acho que é legal dar uma conferida. Fala aí, cambada. Aqui nossa fonte é de confiança. Nossas informações não vêm da fonte da juventude, igual se vê por aí. Ele define aqui o seguinte, sobre o diretor. Escutem aí, é o responsável pelo resultado final das imagens no sentido artístico. A sua principal função é apresentar da melhor maneira possível cada cena, em cada caso posicionando a câmera com o objetivo de registrar de maneira eficaz cada ação e cada detalhe dramaticamente importantes. Então a ideia o cara pegou aquilo que se escreveu em roteiro e tal e traduziu isso em cena. E aí, obviamente, ele vai usar de uma série de recursos para isso. Né? Sim. Um dos negócios mais legais que o diretor faz, não sei se vocês já escutaram falar nisso, é um negócio chamado decupagem. Decupagem de roteiro. Decupagem é o seguinte, o diretor foi lá, pegou o roteiro. Então você é o roteirista, eu sou o diretor. Você escreveu o roteiro, cena a cena, cena 1, interna, cinema, Vila Verde, aí tá lá, Rafael, Felipe, diálogo, e começa a escrever o diálogo. Então, quando o cara lê o roteiro, o cara sabe como que é a cena e sabe o que falou. Só que, na verdade, no roteiro diz onde eles estão. Normalmente é isso. No máximo, posição daquela cena. No máximo, um detalhe de cenário, se ele é relevante para o roteiro. A decupagem nada mais é do que o diretor, que é papel do diretor, isso. Ele pega o roteiro literal, que é o texto, e ele transforma isso num roteiro técnico, que é onde ele define também em trechos escritos como que vai ser a cena. Então aí ele linkaria cena 1, então ele colocaria Rafael no vídeo, né? Rafael à direita do vídeo, Felipe à esquerda do vídeo, luzes tais, o sofá, as poltronas marrons e eles assentados meio que em diagonal. A câmera vai filmá-los de frente, com um take de lateral. Então ele tem que escrever isso, ele tem que traduzir. Por que ele está fazendo isso? Porque a visão dele, quando ele lê o roteiro, o diretor tem que pensar como ele quer aquela cena. Porque ele que vai traduzir aquilo em imagem. Então ele vai pensando, legal, que eu queria fazer uma câmera, um take assim, e aí vai. Por exemplo... E ele que define a movimentação de câmera, da câmera. A movimentação, tudo isso sai do diretor. Então o diretor ele é o responsável por traduzir aquilo que ele leu no roteiro, e se ele escreveu o roteiro, normalmente ele já vai pensando quando ele escreve, ele já está pensando como que ele quer a câmera, e aí ele vai traduzir aquele roteiro para a cena. Então a decupagem é transformar o roteiro literal em roteiro técnico para que qualquer pessoa da produção, ao ler o roteiro técnico, saiba exatamente como funciona aquela cena. O cara lê e pensa, legal, a câmera vai daqui, não sei o que, o cara entende direitinho. Entra um outro personagem, vai entrar daqui para lá,
não sei o quê, vai chegar, vai parar na frente dos dois em pé. Que isso, Felipe? É uma piada de humor negro! Olha essa zoeira aí. Vou querer um Pix mais tarde. Se ele quiser, por exemplo, que a câmera filme os dois aqui, o rosto, e o cara em pé só do quadril para baixo, por exemplo, porque o cara tá fora do enquadramento, ele vai ter que dizer isso. Terceiro personagem entrou em pé na frente, o enquadramento da cintura para baixo, enquanto os dois estão aqui, como se a gente estivesse conversando com alguém olhando para cima. Ou então o enquadramento tá só no cara e a gente não aparece. Enfim, tudo isso ele tem que escrever no roteiro técnico. Isso é esqueci o nome. A decupagem do roteiro. Então isso é um papel fundamental do diretor. E é o diretor sempre que faz essa O diretor função. sempre faz. Ele pode, obviamente, ter a ajuda de algumas outras pessoas, né? Mas ele normalmente sai dele. A ideia vem dele. Tem diretor Por que... isso ele leva sempre o mérito de se o filme é bom, se o filme é ruim também leva Exato. os méritos. Por isso vocês já devem ter falado assim, pô, a história desse filme não é tão legal, mas o filme é bom. Porque às vezes o roteiro é meio ruim, só que o diretor é tão talentoso que ele consegue pegar um roteiro que não é tão lá essas coisas e ele tira leite de pedra. Filmes pipocas, né? Roteirão. É um roteirinho fraco e básico, mas o diretor sabe o que fazer com. Isso. Sabe como que chama? O diretor do Transformers? Michael Bay. Michael Bay é especialista em fazer. Exatamente. Michael Bay é rei da explosão, rei do faturamento no cinema. Hollywood ali quer fazer dinheiro, chama o Michael Bay, cara. O roteiro às vezes é simplório, mas as cenas são muito boas, né? Porque nessa hora da decupagem, o cara tem que pensar num negócio que é chamado no cinema de mise-en-scène. A mise-en-scène é como a cena vai se comportar. Então, como que os elementos estão dispostos, onde estão os objetos, onde os atores estão, em que posição eles estão parados, se eles vão se deslocar durante o diálogo, ou se eles vão ficar parados conversando. Se eles estão como nós aqui, se fosse um filme, se eu de repente ia levantar, pegar um objeto e voltar, então tudo isso faz parte da mise-en-scène. Então é um termo francês, né? Tem isso na cozinha também, né? Tem mesmo. Chama mise-en-place. Quem não sabe, eu também atuo um pouco na cozinha. Um pouco? O cara é um gênio na cozinha. E lá tem o mise-en-place, que é a organização do que você vai fazer o prato ali, você deixa tudo pronto antes. Pô, muito legal. É o mesmo conceito. Conceito. E aí o cara faz isso. E aí o que é louco nisso? Bem louco! É que depois que ele faz a decupagem, tem uma outra tarefa do cara, do diretor, que é a planta baixa. A planta baixa é o seguinte, pensando que esse aqui é o cenário. Seria um desenho desse cenário olhando de cima. E aí ele vai ter que demarcar o posicionamento de cada elemento de cena. Então, ó, o Rafael está aqui, o Felipe está aqui, a câmera vai estar aqui, ele vai fazer aquela linha de ângulo, assim, né, como se fosse a imagem sendo filmada daqui, esse daqui, porque quem olha é tipo um mapa, como se fosse a planta baixa mesmo, né? Blueprint. Tem um filme, eu não assisti, você provavelmente assistiu, que ele se passa todo num cenário desenhado no chão. Sim. Mais ou menos. É o Dogville. Né? Ele é como se fosse um teatro e os cenários estão todos demarcados em linhas. Esse filme é bom. Bom pra caramba. Fica a recomendação. Se curtir. E aí, mas é isso mesmo. Então é uma vista de cima com todas as câmeras, onde ele vai filmar, os ângulos. Ele faz umas setas dizendo, ó, a câmera vai vir daqui para lá. Então tudo isso tá relacionado ali. Então isso é a planta baixa para também na hora que o diretor de fotografia, que um dia a gente já falou um pouco de fotografia, mas a gente vai falar mais do papel do cara mesmo. Ele, quando olhar aquilo, ele sabe que tipo de posicionamento de câmera ele vai ter que fazer. O diretor, inclusive, nessa hora, ele pode indicar até se ele conhece de fotografia, e aí a gente tem diretores hoje que dirigem e que sabem muito bem de fotografia, por exemplo, o Alfonso Cuarón, diretor do Roma, do Children of Men, esse cara ele manja muito de fotografia. Ele já fez fotografia dos próprios filmes. Então, ele inclusive indica, quero a lente grande angular, número tal, porque ele já sabe como que aquela lente se comporta, e ele diz lá que ele quer filmar com aquela lente, porque ele manja tecnicamente da lente. Se ele não sabe, tem diretor que não sabe. De fotografia. Então ele coloca lá, eu quero que a câmera filme em ângulo aberto. Aí o diretor de fotografia vai indicar para ele qual é a lente a ser usada para extrair daquela cena aquilo que o diretor quis. Aí é a cena famosa do diretor ali, assim, isso, enquadrando ali. Não, se você vê, por exemplo, muitos diretores pegam a lente da câmera e montam só com a lente. Então ele fica olhando as coisas na lente para ele ver como que vai ficar a cena. É assim? Não, me dá outra lente aí, troca aqui para uma mais aberta. É esse aqui que eu quero. Esse ângulo aqui tá legal, tá pegando bem a cena. Então ele olha só a lente em vez da câmera para ele poder ver como vai ser.
E um outro ponto importante é o storyboard. O storyboard, ele é como se fosse uma história em quadrinhos que traduzem ceninhas desenhadas, a visão dele para cada momento do negócio. Então aí ele vai colocar lá, tem um carro, né? Um carro, por exemplo, um filme do Michael Bay, o carro lá, não sei o quê, então ele vai desenhar o carro, vai mostrar no outro quadrinho um outro carrinho vindo do lado, aí uma seta indicando que o carro vai virar para lá. Sim. E é muito comum, quem cuida dessa parte do storyboard é o diretor de arte do filme. Porque normalmente esse cara desenha, ele é ilustrador, ele é um cara que manja de criação, então ele senta do lado do diretor e o diretor fala, essa cena eu quero assim, assim, assim. O cara, tá. Ele desenha e fala, é assim que você quer? Ele é assim. Não, tira essa... Apaga aqui, hoje em dia coloca é bem outra mais coisa. fácil fazer, né? Tem hoje tudo digital. E tem filme quase todo montado ali. Exatamente. No storyboard. Inclusive tem um software chamado Studio Binder, que é o software que os caras usam em Hollywood largamente assim para fazer toda essa etapa que a gente está falando aqui. E se vocês olharem depois no YouTube, tem um canal chamado Studio Binder, onde nesse canal você vê várias análises de filme bem técnicas, tá? É bem legal. Procurem lá depois. Pode colocar até aqui. Fica a dica também. Fica a dica. Aí, Studio Binder, patrocina nós aí. e aí o cara, e muitas vezes numa produção grande, né, com grana e tal, eles contratam um ilustrador que vai fazer o storyboard junto com o diretor de arte e o diretor. Então essas 3 etapas são fundamentais para o diretor. É a preparação, é a organização de como a produção vai começar. Nem estamos falando ainda da ação. Isso nem começou ainda. Os atores não estão nem contratados, às vezes. Talvez nem contratou o ator ainda. Ele já está fazendo isso e ainda não sabe quem vai fazer o filme. Exatamente. Olha só que legal. Estão curtindo a ideia aí? Como é que tá? Você está curtindo, né, cara? Tá gostando, então? Curte aí, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, quer ver mais conteúdo. Tem um pouco mais de conteúdo ainda antes desse. Tem bastante coisa. E ativa o sininho. Se estiver vendo aí no YouTube, ativa o sininho para notificar quando sai conteúdo novo. Ainda estamos um pouco desregulado, mas daqui a pouco a gente chega Daqui a pouco lá. a gente vai começar. A ideia é um por semaninha para vocês irem curtindo. Bom? E tem uma parte também muito boa do cara que aí é a escolha de elenco e ensaios. Também é o diretor que faz também isso. Também está lá vendo. Lógico, tem muita influência do produtor que fala, cara, chama o Rafa ali, lobby, pressão de agências, tal. O cara é bom. Mas aí o diretor tem que estar nessas escolhas. O estúdio. O diretor tem que estar nessas escolhas. Aí definiu o elenco, ensaios, né? Aí começa a leitura de roteiro, com todo mundo vestido normal, assim, sentado num mesão, lendo o roteiro. Primeiro lendo mesmo. Lendo. Depois começam as intenções de atuação, e isso vai sendo trabalhado. A hora que está todo mundo já mais ambientado com a história, com os diálogos e tal, aí começam os ensaios em estúdio ou então em locação, né, para começar a filmagem de verdade. E detalhe, né, cara, isso tudo que eu estou falando é por um caso em que o diretor tem domínio total da produção, mas a gente sabe que principalmente em Hollywood é muito comum os produtores ditarem regra. Então, às vezes o diretor ele está lá quase que figurativo, mais para dar alguns direcionamentos, mas ele tem que seguir à risca o que a produção está mandando. Quem tá mandando é eu. Os executivos, os famosos executivos dos estúdios. Quem né? faz muito isso é o Warner Brothers, né? Você vê que tem filme que tá bem capado ali, que o diretor parece que perdeu todo. Você pega um Snyder Cut aí, quando você olha o Snyder Cut que ele teve, e olha que é um diretor já renomado, né? Sim. E você pega a versão inicial do Liga da Justiça, é outro filme. Filme, né? Uma bosta. O estúdio meteu a mão, mudou. Então isso acontece muito em Hollywood. No cinema nacional brasileiro, aqui já é diferente. Como são muito mais filmes quase artesanais, o cara tem que fazer a captura de recurso financeiro, ou particular, ou público, né, Ancine e tal, ele acaba tendo mais domínio sobre o filme, então é mais a visão do diretor mesmo, daquilo que ele quer. Agora em Hollywood, a não ser que você já tenha estrada lá, já tá, né? Ou deu sorte mesmo, né? Como um Quentin Tarantino, por exemplo, que logo no início da carreira já conseguiu. Alguém vê o potencial ali dele. E aí o cara tem mais liberdade. Mas é triste você ver diretores assim falando, cara, o filme que tá no cinema não é o que eu tinha pensado. O filme foi muito alterado. Sim. Porque na própria montagem, um dia a gente vai falar sobre montagem, você muda bastante a montagem, a intenção. o diretor né? também tá lá vendo deveria estar lá. Corta para aquela cena. Né? E deveria. Só que tem muito eu já vi entrevista com um diretor dizendo, no meu contrato
está lá dizendo que eu tenho direito ao corte final. Mas tem muitos que estão dizendo, o corte final não é seu. Então significa que eles vão ter direito a montar o filme na última versão, do jeitinho que o estúdio quiser, e o diretor não tem que aceitar. O estúdio pega o filme e faz o que ele quiser. Exatamente, isso acontece muito. Triste. Então aí, obviamente, começa a ação, né? Então ele vai dar ação, e aí ele vai acompanhar o som, né, principalmente, porque hoje com o cinema falado, com som, o som também é parte integrante da concepção do filme. Então o diretor, ele vê a cena sendo filmada com fone de ouvido, para ele ouvir as capturas de voz, para ele ouvir capturas de cenário. Claro que depois vai ter toda uma etapa de pós-produção onde essas coisas são refinadas. Sim. Mas você pode ver que nos making Tá off o cara tá sempre com fone. E ele ou tá olhando a cena ao vivo, ou muitas vezes olhando na tela. Porque é na tela que ele tá vendo como o filme vai ser exibido, né, depois, como né? Que já tá como sendo que tá, ali então, mesmo, né? Isso. Então ele olha lá, tá bacana. Liga, não, isso aqui não tá tão bom. Já tava bom. Diz que ia mudando pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E aí ele vai revisitando, vai mandando refazer a cena. E às vezes ele próprio muda de ideia, né? Aquilo que ele pensou na decupagem pode ser alterado depois, né? Pode acontecer. Às vezes ele pode até ter um lapso ali de falar, vamos mudar, vamos tentar fazer de outro jeito, né? Vamos fazer isso aqui agora sim. Ficou melhor, porque às vezes vendo também muda. Esse exemplo que você deu agora é ótimo. No filme Coringa, vocês devem ter assistido, né? Coringa, com o Joaquin Phoenix e tal. O próprio diretor falou que naquela cena do banheiro, que ele dança, tal, né? Lembra daquilo? Sim. Aquela cena foi uma ideia do Joaquin Phoenix na hora da filmagem. No roteiro e na decupagem e tal, tava que ele ia entrar e ia ficar só se encarando no espelho, talvez, sabe, meio tenso, andando de um lado para o outro. E aí ele teve a ideia, cara, e se ele fosse uma coisa quase artística, assim, lírica, dele entrar é tanta empolgação com o que estava acontecendo, a transformação dele, né, depois daquela cena do trem, do metrô, que ele vai dançar, tipo a libertação, êxtase. Foi uma ideia do Joaquin Phoenix e o diretor falou, mano, animal. Então. Troca aí. E registrou. Então, às vezes, tem esse negócio do ator-criador, que é um termo do teatro. Ator-criador. É o ator que ele tá mais entendendo o personagem, né? Ele tá mais que o diretor, porque ele tá se preparando pro personagem, estudou. E aí, acho que só para fechar, uma coisa legal muitos diretores gostam de trabalhar sempre com os mesmos diretores de fotografia. Porque o diretor de fotografia tá tanto tempo junto com o diretor que ele quase que sabe o que o cara gosta. Então quando o cara fala, eu quero assim, eu sei, já sei como fazer. Então, por exemplo, o Steven Spielberg, ele sempre trabalha com o Janusz Kaminski, que é um diretor de fotografia do Spielberg desde Tubarão, sei lá, sabe, lá dos primórdios. Tá lá junto. Então assim, ele é um tremendo de um diretor de fotografia, sabe tudo da técnica fotográfica. Então o Spielberg com certeza fala, cara, eu quero a cena assim, 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 tal, eu quero uma cena noturna, mas eu quero que dê para enxergar bem a cena. Então o cara sabe que câmeras usar, que lentes usar para poder capturar bem uma cena à noite, né? Porque é muito difícil capturar cenas noturnas. Né? Sim. Eu quero fazer uma cena rápida, uma perseguição, tipo do Jurassic Park, os caras correndo dos dinossauros. Ele vai ter que filmar aquilo. Então vai ficar tudo trêmulo. Como é que as pessoas vão ver? Então é para ficar trêmulo, câmera na mão, é para ficar liso, Steadicam, assim, né? Que é aquele colete que os caras usam que tem um braço hidráulico para manter a estabilidade. Então, tudo isso é decisão do diretor de fotografia baseado na visão do diretor. Então, por isso que muitos diretores, pode olhar lá, comparem lá no IMDb, por exemplo, quem dirige e quem fotografa, quem dirige e quem fotografa. É muito comum os grandes diretores sempre seguirem com os seus próprios diretores de fotografia. Para que a visão do roteiro seja traduzida em cena e você vai lá no cinema e fale, cara, que filme louco, gostei pra caramba, tal. Ou, puta, que história boa, mas cara, o filme é uma merda, porque o diretor não cagou. sabe fazer com a história. O diretor cagou. Também tem isso, né? O cara pode estragar um roteiro também, né? Se ele for meio Zé Ruela, né? Acontece bastante. E fora isso também a orientação dos atores, né? Isso. Lembra dos ensaios? Né? A gente falou dos ensaios. O ator está sendo dirigido, alguém precisa dirigir a atuação do cara. Então, por mais que alguns diretores até deem liberdade pro elenco fazer aquilo que ele acha que dá, mas normalmente parte de uma direção. Que dá a base do, agora você tá sofrendo, e aí seu personagem acabou de perder alguém, e você tá se sentindo isso, vai. E aí vai o trabalho do ator. Quem assistiu na HBO Max tem lá os 20 anos do Harry Potter, né, sobre a saga Harry Potter.
Numa das cenas, mostra naquele filme, no quarto filme, que é o Cálice de Fogo, que tem o torneio Tribruxo e tal, tem uma cena lá mostrando, que era o making of da época, o diretor, tem uma cena dos irmãos gêmeos, os Weasley gêmeos, eles têm que se pegar na porrada, assim, no chão, eles rolam o chão, brigando por causa de uma parada que aconteceu. Eles estavam meio molenga, e o diretor falou, não, cara, eu quero intensidade, quero vocês pirando, só que o diretor é um tiozão, vaião lá, fora de forma e tal. Aí ele, mas como que você quer? Ele falou assim, qual de vocês quer fazer a cena comigo? Vocês acreditam nisso? Sério? Não acredito, mano. Vaião falou pro Moai, qual de vocês quer fazer a cena comigo? Aí o cara fala assim, um dos irmãos gêmeos, ela fala, tá, eu faço. E aí ele fala, eu quero. Aí ele pega o moleque, joga o moleque no chão e pula em cima do moleque. O moleque reage igual, cata o velho e joga do lado. A hora que o velho cai no chão, pá! Quebra a costela do velho. Nossa! Tem no especial do Harry Potter, o cara lá depois, quebrei a costela. O cara, eu quebrei a costela do diretor, velho. Tipo, mano, é muito tá louco. despedido, vou usar só seu irmão. Vou filmar você o irmão 2 vezes. Então, assim, é isso. O diretor, ele vai nesse nível de, às vezes, fazer a cena na frente do ator pro cara pra mostrar como ele quer que ele faz. Só que às vezes dá essas bostas aí, né? Para. Vamos rever a cara dele quebrando a costela. Stanley Kubrick que fez a famosa cena do machado, em que a personagem vai lá pra bater no Jack, que já tá piradão. Você tá falando do Jack, Iluminado. Johnny, né? O nome do personagem. Não, Iluminado. Não, é Jack Torrance. Jack Torrance. O Johnny era uma brincadeira. É uma brincadeira, é verdade. Ele gravou 128 vezes a cena. Machadada. Dela, no final, a tensão, o choro dela é real. É muita polêmica sobre o tema, a cena, mas assim, ele conseguiu extrair o que ele queria mesmo do ator, né? Que é ver o ator sofrendo de verdade. Às vezes a atriz não estava indo bem, o cara fala, vou fazer você sofrer, então eu vou conseguir o que eu quero. Mas não, essa cena foi isso. E tem um ponto também, acho que legal pra gente falar, acho que agora é só pra fechar mesmo, porque acho que a gente já falou bem. Vocês já devem ter reparado que animações normalmente tem 2 diretores. Vocês já repararam isso? Olhem lá no IMDb, ou quando vocês vão assistir um filme de animação, normalmente tem 2 caras. É muito comum isso. São raras vezes que uma animação tem um nome só na direção. E esse último, Red, Crescer é uma Fera, esse é uma mina só. Mas se você pegar outros filmes, vários, são sempre 2 caras. Porque normalmente, um é o diretor de animação e o outro é o diretor do filme. O cara que é o diretor do filme nem sempre sabe de técnicas de animação. Então ele não consegue dirigir animação. Dirigir animação no sentido literal mesmo, técnico. Como pegar um quadro e pôr depois do outro para o bracinho mexer num stop motion ou num CG. A movimentação dos personagens. A movimentação mesmo. Tudo, né? Ou talvez o cara que saiba muito da animaçãozinha não seja tão bom em dirigir cena. Então, por isso que eles acabam trabalhando sempre em dupla. Um dirigindo mais a parte técnica e o outro dirigindo a parte mais artística, narrativa. Entendi. Isso é bem legal também. Se você pegar filmes, por exemplo, do Tim Burton animando, lá, a Noiva Cadáver, por exemplo, pode olhar lá. Eu assisti esses dias com a minha filha. É o Tim Burton e mais um cara. Aí eu fui pesquisar esse cara é tipo um fudidão da animação. E o Tim Burton não é um gênio de animação. Não é um animador. Ele é um diretor de cinema. Então ele não manjava de animação, ele trouxe o cara para dirigir com ele. Isso é bem legal também. Bom, então... Que é isso, né? Você ficou sabendo agora mais sobre o papel de um diretor, né? Como é que funciona, estava curioso aí, nossos temas técnicos. Então, quem mais? Me indica os caras, hein? Indicar? Vamos indicar aí. Patrocina nós. É verdade. Nossa, patrocina, esqueci a finalização. Corta! Transfere. Pega o nosso link. Nosso Pix. Pega o nosso Pix. Nós estamos pobres. Sério? Pega o nosso Pix. Faz o Pix aí. Mas... pega o nosso link, passa pros amiguinhos, compartilha. Curte aqui. E se você gostou, comenta aí o que você achou, se você gostou de ficar sabendo do tema. Comenta, quais mais temas vocês querem ver por aqui. Tá? Comenta sim. E a gente vai fazendo sim, tá? Comentem bastante aí. E comenta assim, por exemplo, eu gosto tanto do filme tal, porque tem realmente uma direção boa, eu não sabia que era necessariamente disso que eu gostava, mas agora eu entendi que é a direção do filme que tá me atraindo. Tal. E se tiver curiosidade sobre algum filme também,
comenta, quem sabe a gente não fala dele. Né? Tem uma galera comentando aí já sobre temas pra gente fazer e a gente vai lançar uns programas aí baseado na sugestão, né? Sim, sim. Então, manda ver, velho. Ô, Valeu. valeu.